querida irmã. Aleluias, aleluias, aleluias. Sinta você também que está em casa, no trabalho, nos acompanhando. Sinta a comunhão do Senhor, do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Hoje nós vamos dar continuidade ao que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, acerca da palavra, acerca da vontade, acerca da revelação, de quem Ele é. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos a igreja que eu quero ser, parte 2. A primeira parte, as crianças. Tem que lembrar, gente. Tem que lembrar. Hoje é quem? Mary, Iago e Mary. Já está. Tiago e Mary. Tá vendo como que eles são educadinhos? Eles esperam, gente. Coisa mais linda. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês sejam ministrados pelo Senhor nessa noite. Pela palavra que é pura e maravilhosa. E nós temos aprendido um pouco. Deus tem nos conduzido, né? Por esse caminho de nós estarmos entendendo e aprendendo um pouco mais acerca dele, né? E um pouco também de saber o que é ser igreja, né? Porque a igreja não é um ajuntamento, né? Vamos dizer, somente, como as pessoas aí se reúnem para tantas coisas, né? Ser igreja é ser o corpo do Senhor. E cada momento que nós vivemos juntos, nós podemos, de fato, demonstrar e viver sendo igreja. E a igreja que eu quero ser, na verdade, nós buscamos tantas coisas. E hoje foi o pastor Wellington, quando ministrava, ele perguntou para alguém, não sei se foi para a Emilene, que estava aqui perto, perguntando assim, qual é a sua melhor versão? Foi isso? Qual a sua melhor versão? É verdade que, às vezes, nós temos pensado acerca, nós temos procurado acerca de saber quem nós somos, de fato, né? Porque quando se pergunta quem somos, às vezes a gente não sabe responder. A questão da identidade, né? De fato, quem somos. E hoje, quem somos? Somos igreja. Somos igreja. Mas que tipo de igreja somos? Ou que tipo de igreja queremos ser? Porque a palavra vai nos dizer que nós vamos sendo aperfeiçoados. Existe um trabalhar de Deus, um processo de Deus na vida da igreja, que é aperfeiçoar a igreja. Que a cada dia nós vamos nos tornando, né, vamos dizer assim, quase perfeitos. Isto é um aperfeiçoamento quando a gente quer aperfeiçoar algo. Quem gosta de costurar, quando pega um belo vestido para fazer, às vezes olha ali, nossa, essa bainha não ficou legal, não está condizendo, né, com o estilo do vestido, com o acabamento. O que ela faz? Ela desmancha, vai lá e faz de novo, para alcançar pelo menos quase uma perfeição. E isso é em tudo que nós fazemos. Então, como ser igreja também, nós precisamos ser aperfeiçoados.
Será que está tudo bonitinho aí? Está tudo no lugar? Às vezes nos preparamos, né, para ir a uma festa e vem os detalhes. A mulher, então, o marido fala, veste alguma coisa aí, vamos embora. Mas eu não tenho roupa, né? Não tenho roupa para esse evento. Aí quando as pessoas falam de algum evento, agora é aquilo, eu não tenho nem roupa, né, para esse evento. Porque a questão é que, de fato, nós precisamos nos aperfeiçoar. Você se aperfeiçoa para o seu trabalho, porque senão daqui a um tempo você vai ser mandado embora. A tecnologia, ó. Se você não acompanhar, se você não se aperfeiçoar, independente da sua profissão, se você não buscar melhorar, se você não buscar o aperfeiçoamento, daqui a um tempo vai chegar pessoas que estão há 1000 anos à sua frente. E você vai ficar para trás. E por que que, como igreja, não precisa ser assim? Não que ninguém vai tomar o seu lugar. Não que você não deva ficar para trás. Porque, às vezes, a igreja caminha, mas tem aquele lelo que estão lá, ó. Ah, porque naquele tempo que a gente pegava uma caixa de som, que a gente ia lá para as praças, que a gente pregava. Gente, que tempo bom. Só que agora as pessoas não têm tempo mais para parar para ouvir a gente, não. A gente vai ficar ali sozinho. Eu me lembro que, assim que eu me converti, a gente fazia culto nas praças. São Salvador e naquela ali que é do lado do shopping, que hoje tem mais alguns camelôs ali. Por volta de 5 horas da tarde a gente ia, porque 6 horas o pessoal começava a sair do trabalho, né, as lojas começavam a fechar. E, ó, só que a dinâmica hoje ela é diferente. Por mais que às vezes algumas pessoas querem parar, mas não conseguem. Estão com tantos compromissos, tantas responsabilidades. Precisam chegar a casa. Muitos jovens hoje, na minha época, a gente estudava de manhã. Eu só fui estudar à noite quando eu fui para o seminário. Eu fui ainda daquelas que estudavam de manhã. Fiz o meu ensino médio, que na época, né, era a formação de professores, de manhã. E só cursinho que se fazia à tarde. Mas hoje a maioria dos jovens estudam à noite, porque trabalham de dia. Então eles não vão parar. Isso significa que tudo está evoluindo, tudo está se modificando, e nós não podemos ficar com aquela mesma versão antiga. Precisamos, sim, mudar a nossa roupagem. Ou, às vezes, somente atualizar, para que estejamos vivendo a nossa melhor versão. Eu estou em busca dessa melhor versão. Eu ainda quero ser melhor. Em todas as áreas da minha vida, eu ainda quero ser melhor do que eu sou hoje, do que eu fui ontem. E ser igreja, e a igreja que eu quero ser, a igreja que nós precisamos desejar ser. É tão lindo porque Deus, Ele tem os seus propósitos e é algo que Ele vai falando conosco. E nós vamos tendo uma base, não é coisa que vem da cabeça e eu vou colocar em prática e eu vou passar a fazer, não. A igreja que eu quero ser, ela tem referência. A referência está na palavra. A receita da sua melhor versão está na palavra. Os ingredientes que você precisa
Está na palavra. Porque a igreja ideal, a igreja que Deus deseja que nós sejamos, Ele deixou descrito na sua palavra. E é através da palavra que nós conseguimos viver como igreja. Sermos identificados como igreja. A identificação da igreja é a palavra. E Paulo, quando escreve à igreja que está em Tessalônica, ele escreve a primeira carta falando até mesmo da alegria que ele tinha, porque aquela igreja estava conseguindo ser e viver o que estava na palavra. Do que eles receberam do apóstolo Paulo quando pregou para eles. E eles foram se convertendo. Judeus foram se convertendo ao Evangelho. E a igreja do Senhor, ela foi sendo formada em cada lugar aonde Paulo passava, implantava uma igreja, e as pessoas indo sendo salvas, iam compreendendo o Evangelho, iam compreendendo a palavra, e a partir daí, eles começavam a viver como igreja. E cada igreja acaba tendo algumas características, algumas boas que a gente deve copiar. Outras nem tanto, mas que a gente deve saber para a gente não querer ser igual. Aquelas que são aprovadas por Deus, aquelas que são desaprovadas por Deus. Mas a igreja que eu quero ser é uma igreja que seja aprovada por Deus. E como saber se nós seremos aprovados? É saber se nós estamos fundamentados, saber aonde é que nós estamos fundamentados. Como saber se aonde eu estou fundamentado não é um lugar aonde virão as perseguições, virão os ventos, virão as tempestades, e eu ter a garantia, irmã Maria, que pode vir o que vier. Mas aonde eu estou fundamentada, eu vou permanecer de pé. Existe uma promessa de Deus. E a Tessalônica, eles estavam até mesmo se preparando para esse momento. Eles permaneceram firmes diante das perseguições, porque eles acreditavam na volta de Jesus. Às vezes a gente se esquece. Por que nós estamos aqui? Às vezes a gente se esquece um pouquinho que existe uma vida além desta que nós vivemos. Às vezes ficamos tão embaralhados, ficamos, tão atordoados com esta vida, com as coisas desta vida, que nós nos esquecemos. Que ser igreja é aguardar a volta de Jesus. Às vezes nós esquecemos. Mas a igreja de Tessalônica não esqueceu. A igreja de Tessalônica, o capítulo 1, versículo 5, 1 Tessalonicenses, vai nos dizer, e nós até falamos um pouco aqui, no dia das 12 horas, o que ela fez, como ela estava vivendo, que fazia dela
uma igreja referência, uma igreja, um modelo de uma igreja ideal, um modelo aonde a gente possa copiar de fato, né? E a palavra vai dizer, né, que Paulo, né, escrevendo, disse assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis, por ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor. A igreja de Tessalônica, ela é um destaque, porque ela era uma igreja fundamentada, primeiro, na palavra. Talvez você vai dizer, pastora, mas eu já sei disso. E talvez eu vá dizer para você, eu também sei disso. Que a palavra deve ser o nosso fundamento. Que é na palavra que nós precisamos estar fundamentados se nós queremos ser uma igreja referente, uma igreja que agrada ao coração de Deus, uma igreja que dê alegria, que dê prazer ao Senhor. Precisamos ser uma igreja fundamentada na palavra. E uma igreja fundamentada na palavra é aquela cuja base, cuja a direção, cuja doutrina e a prática estão firmados na palavra. Na Bíblia. Na palavra de Deus, que é apresentada como um alicerce espiritual da igreja. Mateus 7, 24. Fala de uma igreja, 7, 24. Que nós precisamos ser fundamentados através da palavra. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, Jesus falando, né? E as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e que as pratica, que a coloca em prática, será considerado um homem prudente. E pode vir o que vier. Pode acontecer o que acontecer. Ficaremos de pé. Permaneceremos como igreja. E estaremos aqui, se não formos antes, quando Jesus voltar para nos buscar. Mas para isso, a palavra, ela precisa ser o nosso alicerce. Não são ideias teológicas. Não é, vamos dizer assim, a filosofia. Não, o que deve conduzir a igreja é a palavra. Do início ao fim, a palavra, sempre a palavra. Porque a palavra é o fundamento da nossa fé. Nós só vamos crescer, nós só vamos estar firmados se nós estivermos baseados na palavra. É a palavra que faz a nossa fé crescer. É a palavra que nos amadurece espiritualmente. É através da palavra que vem o conhecimento, que vem o entendimento. Ouvimos hoje isso aqui pela manhã. E é através da palavra, por isso, a gente insiste em estarmos. Vamos estar na EBD, vamos aprender a palavra. E todos os momentos que nós nos encontrarmos, o que vamos compartilhar a palavra, porque a palavra é o nosso alicerce. Romanos 10,
17 vai nos falar. 10, 17, por favor. E assim, a fé vem pela. De onde vem a fé? Por que você acredita? Por que você está aqui? Porque a gente junta alguns pensamentos para a gente compartilhar, porque você quer receber uma mensagem motivacional, que hoje é o que mais vemos por aí, né? Aquela palavra que vai, que te motiva. Não, vai e faz, porque precisa ser assim. Pessoas que traçam, né, o caminho da prosperidade, o caminho da felicidade. Como alcançar o topo mais alto. Nada disso gera fé. O máximo que pode gerar em você é uma motivação. De você ficar motivado para fazer algo, para alcançar algo. Mas a pregação da palavra, o que ela gera em nós? A fé. Porque a fé que nos reúne aqui é porque nós acreditamos na palavra, é porque nós acreditamos no Evangelho. Aí a gente anda que nem os doidos por aí, né? E a gente só sabe falar a palavra. E temos um desafio, desde a EBD hoje. E vamos lançar esse desafio, pastor. De 24 horas... fazermos um jejum de palavras. Mas esse jejum de palavras não é você colocar um esparadrapo. Irmã Elza. Não, não. Nesse desafio, nós só vamos falar palavras que edificam. Aí vai vir aquele atribulado lá no seu trabalho, porque amanhã todo mundo vai trabalhar, o desafio. Se fosse hoje, seria muito fácil. Viemos para cá, tomamos café juntos, tivemos uma EBD maravilhosa, almoçamos juntos, aí fomos em casa, alguns foram tirar um cochilo, nem falou com ninguém, nem conversou com ninguém, aí tomou banho, se arrumou, voltou, já está aqui de novo. Nem dava tempo, sabe, Pri? Mas amanhã, aquela pessoa perturbada, você pode ter certeza. Pode nem ser a escala dela, ela trocou com alguém porque ela precisa estar lá amanhã. Para te desafiar a só falar as palavras que edificam. Palavras que vão incentivá-las a te olhar diferente. Nossa, eu não sabia que Marcela era assim. Eu pisei no calo dela, mas ela reagiu de forma diferente. Ela falou a palavra para me abençoar. Como assim? Não estou entendendo nada. Porque é um desafio para nós. Praticar a palavra. Mas é aquele que ouve e aquele que pratica. Será que nós temos praticado? Será que de fato essa fé tem sido produzida dentro de nós? A ponto de sermos praticantes da palavra? Eis o desafio. Semana que vem nós podemos dar uma resposta. Como foi as nossas próximas 24 horas? É um desafio. A palavra
ela é o alimento espiritual da igreja. Ai, pastor, isso não é nada novidade. Pode não ser novidade. Mas quem aqui, quando gosta muito de algo, quer seja salgado, quer seja doce, quer seja crocante, não repete aquilo que gosta milhares e milhares e milhares de vezes na vida? O que você mais gosta, Daniel? Churrasco. Quantas vezes você já comeu churrasco na sua vida? Vai parar de comer churrasco? Porque você já sabe que o churrasco é bom. Vai parar de comer churrasco? Não vai parar. A palavra é o alimento espiritual da igreja. Peixe, né, pastor? Camarão. Frutos do mar. Ai, Jesus. É um negócio muito bom, gente. Eu vou deixar de comer peixe, procurar um camarão. Estou com meio quilo de camarão no freezer. Vai fazer um mês. Não consegui limpar ainda. Está na hora de comer. Eu vou parar, porque eu já sei que o camarão é bom. Que dá prazer. A palavra é da mesma forma. Ela como um alimento para a igreja. É ela quem fortalece a nossa fé. Que nutre a nossa alma. Que produz crescimento espiritual. Quando você come churrasco, o crescimento que ele vai te dar é por lado. A gente vai crescendo para o lado e para frente. E alguns para trás. Mas o crescimento que a palavra nos dá como nosso alimento é um crescimento para o alto. Até que cheguemos a sermos varões perfeitos. Porque estamos sendo o quê? Aperfeiçoados. Estamos o quê? Em crescimento. E é o que a palavra nos dá, é isso. Então, como não amar a palavra? Como não amar a palavra? Como não lutar para estar baseado na palavra? E uma vez conhecendo a palavra, como não viver esta palavra? Como não? Diante dos nomes de Deus que nós fomos estudando aqui ao longo do mês de janeiro, um pouquinho de fevereiro, né? Deus Criador, Deus como Filho, Deus como Espírito Santo. A gente viu um movimento lindo, né? Aí estava muito bom. É Jeová de si. Quem? Benedita. Ele é a nossa bandeira. O de Dani foi o quê, Dani? O seu que era mais? É o Olã. Chique demais. E o El? Shaddai. E o Jeová? Jirê. E o Jeová? Rafá. Nós fomos experimentando isto. Vivendo isso, muitos na prática mesmo, puderam viver na prática mesmo. Meu Deus, o Senhor falou ontem na igreja, hoje, Deus fazendo, eu vendo, é isso que Deus quer de nós, a igreja que eu quero ser. Eu quero ser esta igreja que vivo a palavra, não só das promessas que Deus tem para a minha vida, mas também das renúncias, mas também daquilo que eu preciso me consertar, mas também daquilo que eu preciso deixar, que eu preciso abandonar, do pecado que às vezes nos oprime, nos acompanha. A igreja que eu quero ser é fundamentado na palavra. Porque a palavra é o alicerce, porque a palavra é o alimento, e porque
Mateus 4:4. Fala da palavra como alimento. É bem conhecido. De quando Jesus responde para Satanás, o capiroto, o encardido. Que Jesus está lá no seu jejum, né? 40 dias e 40 noites. Ele vai para lá, tentar Jesus. No momento de fragilidade. Aí começa a oferecer para Jesus, tá com fome não? 40 dias e 40 noites. Está na hora, será, de comer, não? Está na hora de quebrar esse propósito, não? Aí Satanás vira para Jesus e fala, transforma aí essas pedras aí em pães. Aí a resposta que Jesus dá é o quê? Está escrito. Está escrito. É a palavra que é o meu alimento. Não é só de pão que viverá o homem, mas é de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra. O Logos. O Verbo. Que se fez carne e viveu entre nós. A palavra. A palavra também, ela é autoridade que governa a igreja. Segunda carta de Timóteo 3, 16 e 17. Vai dizer que a palavra, ela serve para ensinar a verdade, para corrigir o erro, para direcionar a vida da igreja. Se nós que pregamos, que ensinamos, adultos, jovens, crianças, se nós não estivermos ensinando para você esta palavra, pare de nos ouvir. Pare de nos seguir. Se não for a palavra. Porque a palavra é a autoridade da igreja. Se a palavra for retirada da igreja, irmãos, eu, caio fora, porque eu não tenho pastor. O que eu vou fazer? Se não for a palavra, irmã Elza. Se tirar a palavra da igreja, tira tudo da gente, Cristina. Tira o nosso alicerce, tira a nossa fé, tira o nosso alimento e tira a autoridade da igreja. Porque a igreja só é igreja porque está escrito. Porque nós só estamos aqui porque está escrito. Que nós deveríamos nos reunir como igreja, porque Jesus implantou a igreja. Mas isso está escrito aonde? Na palavra. Então, se tira a palavra como autoridade, se não é mais uma palavra, se é um livro que lá a pastora Marta resolveu escrever um livro, e agora ela vai passar a ensinar esse livro para a igreja está perdida. Porque se tira a palavra, tira a autoridade da igreja. Porque a palavra é a autoridade. E vai dizer que toda a escritura, toda a palavra, ela é o quê? Inspirada por Deus. E serve para o quê? Qual é a utilidade? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Próximo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e seja
perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que eu quero mais? Quero mais nada, Zodora. É a palavra que é inspirada por Deus e que ela tem a utilidade, a função dela é ensinar, corrigir, exortar. Então, não fique de bico o dia que, porventura, a sua pastora te puxar a orelha. Se ela estiver baseada na palavra, aceita. Aceita a correção. Sabe por quê? É para que você se torne o quê? Perfeito. E perfeitamente, olha só aí, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para tudo quanto você for fazer, a palavra que está nos nossos corações, que o Senhor nos dá, é ela quem nos habilita para toda boa obra. Só é possível fazer a obra de Deus se nós formos habilitados pela palavra. Você só pode dirigir um carro se você estiver habilitado pelo Detran. E você só pode estar habilitado para a obra se for através da palavra. Porque ela é autoridade. Ela é autoridade. Tem um trecho desse livro, que eu me lembrei dele, quando eu estava preparando essa palavra, que fala da igreja, da palavra e do poder. E tem um trecho escrito, não sei bem a pronúncia, mas o Aine Gruden. Ele diz assim, tá certo? A autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus. De modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. As igrejas da palavra e do poder são igrejas da palavra. Vivemos pela palavra e morremos pela palavra. O que a palavra diz, fazemos. Pregamos a palavra, estudamos a palavra, exercemos a disciplina na igreja pela palavra, criamos nossos filhos na palavra, os enviamos a terras distantes como missionários por causa da palavra. Quando chegam as tempestades, procuramos o abrigo da palavra. Contribuímos por causa da palavra. Continuamos casados por causa da palavra. Fugimos da imoralidade sexual por causa da palavra. Fazemo-lo porque a palavra é uma janela para aquele que é a palavra, Jesus Cristo. Encontramos a autoridade dele na sua palavra e nos curvamos a ela ali. A igreja da palavra faz tudo por causa da palavra. Se entrega pela palavra. E tem muitos que só continuam casados por causa da palavra. Eu falei, ixi, por causa de honrar o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus está em primeiro lugar. Porque Ele é a palavra. É essa palavra que é a autoridade. É essa igreja que eu quero ser uma igreja sustentada, baseada pela palavra. O que sustenta a igreja não é o que aparece no altar. O que sustenta a igreja é o fundamento invisível da palavra de Deus.
E foi isso que aconteceu com a igreja de Tessalônica. Mesmo debaixo de perseguição, ela permaneceu firme, porque estava edificada no evangelho, na palavra que foi pregada por Paulo. Qual é o seu apelo, pastor? O apelo que eu faço a você. Seja uma igreja fundamentada na palavra. Fundamentada na palavra. Viva a palavra onde você estiver. Busque todos os dias a palavra. Mesmo em meio à perseguição, porque tem pessoas que acham que quando persegue, que está sendo perseguido, está passando por tribulação, porque Deus não está me vendo, porque Deus não está me ouvindo, porque bateu, porque virou. Esquece da palavra. Esquece do que a palavra diz, que no mundo teríamos aflições, mas éramos para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Aí as pessoas completam, e você vencerá também. Mas por que Jesus diz isso? É Jesus nos falando que não seria fácil, mas que éramos para nós permanecermos firmados nele, que é a própria palavra, que é o verbo vivo que desceu do céu. Nós vemos aqui, no texto, nesse versículo 5, uma sequência espiritual que aparece, que é a palavra. Coloca para mim, por favor, Laís, o versículo 5 de 1 Tessalonicenses 1. Que Paulo diz para eles, que eles receberam a palavra. 1:5. Que eles receberam a palavra. Que eles receberam o poder. Que eles receberam o Espírito Santo. E receberam uma convicção. E se a gente for olhar, Daniel, a gente não pode separar isso. Eu tentei separar. Tentei imaginar uma igreja do poder. Eu quero te convidar a imaginar uma igreja do poder. Como seria, pastor, essa igreja do poder? Só do poder. Primeiro vento. Porque não é o poder que sustenta. O poder complementa. Aí queira imaginar uma igreja só com convicção. Tem aquela pessoa convicta? Eu sei o que eu quero para a minha vida. Aí toma decisões, faz, acontece, porque eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu sei o que é o melhor para mim. Uma pessoa convicta, cheia de convicção. Só que falta para essa pessoa, para essa convicção dar tudo certo, falta a palavra, falta o poder e falta o Espírito Santo. Então entende que a gente não consegue, filho, separar? Não dá para separar. Nós podemos ser a igreja do poder, mas primeiro nós precisamos ser a igreja da palavra. O poder vai acompanhar. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. A palavra vai dizer que as bênçãos, elas correriam atrás de nós. A verdade é que a gente vive correndo atrás da bênção. Nós não chegamos ainda nesse nível. Eu, pelo menos, não cheguei ainda. De que as bênçãos, só me acompanha. Só me acompanha, não. A gente fica desesperado. Quando coisas acontecem, te bate o desespero. E sai da graça, né, Marcela? Sai da graça. Eu vi Marcela falando hoje. Eu lembrei de Ramon.
quando o pai dele estava internado, né? E ele ficava lá, uma noite sim, uma noite não, revezava com o Juan. Aí teve uma noite lá que foi difícil. Foi difícil. Ramon foi lá nas enfermeiras várias vezes. Carmen estava precisando de algo, não me lembro o que era. E Ramon foi a primeira vez, Ramon foi a segunda vez, na terceira vez. Vocês são uns bandos de incompetentes. Sai da graça, gente. Sai da graça. Então não é a benção que está acompanhando a gente que ainda está nesse nível, sabe? De crescer. Como estamos em crescimento, está tudo bem. Estamos em aperfeiçoamento ainda. Ainda. Mas a verdade é que precisamos ter também essa convicção, mas essa convicção precisa juntar, gente. É um pacote. É um pacote. É um pacote. Quando a gente ganha presente, a gente gosta, né? Quando vê aquele pacote gordinho, né? Tem várias coisas aí. Aí chega um sabonetinho cheiroso, chega um cremezinho para as mãos. Aí a gente fica feliz da vida, né? Quanto maior, mais a gente quer, gente. Olha que se a gente colocar uma mesa, e tem algumas dinâmicas, um dia vamos fazer aqui, daquela dinâmica que a gente coloca uma mesa com vários presentes, de vários tipos de embalagens, né? E a pessoa recebe um número, se eu não me engano, vou pesquisar direitinho para a gente fazer bonito. E a pessoa vai lá, por exemplo, a primeira pessoa vai lá e escolhe o seu presente. Aí ela escolhe, só que os outros que estão ali, quando chegar a vez, ele pode tanto escolher de algo que está na mesa, quanto escolher aquilo que a pessoa pegou. E a maioria, quando vai primeiro, vai nas embalagens mais lindas. Naquelas embalagens, aquelas sacolas de bolsa chique, né? Aquelas lojas que a gente só passa e só olha, nem ousa entrar. Aquelas lojas chiques. Fui lá em Curitiba, um shopping, só de loja chique. Falei, meu Deus do céu, das melhores marcas. Só passei por fora. Só entrei na loja de, vamos dizer assim, de média, né? Mas é isso que a gente faz, Priscila. A gente vai logo naquilo que é bonito para os olhos. Foi Wagner, né? Foi como, Wagner, que você falou? Você comeu com os olhos, alguma coisa assim, né? Agradou os meus olhos, que ele comeu o pudim, depois ele veio atrás do pavê, né? Não, porque agradou os meus olhos. Falei, cuidado, porque com Eva foi assim também. Brinquei com ele assim. Mas, às vezes, essa é a nossa realidade. Que a gente visa muito, né? Os nossos olhos caem sempre para esse lugar. Sim, aparências enganam, né? E dizem que são nos menores frascos que tem os melhores perfumes. E é verdade, diz que os frasquinhos assim, ó, custam um dinheirão, daqueles perfumes importados, né? Mas o nosso olhar, ele precisa estar sempre, 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 sempre voltado para aquilo que é mais precioso, mesmo que não seja tão agradável aos olhos. As coisas que são espirituais. E diante dessa sequência, nós podemos falar de uma igreja do poder. Que eu quero ser. Mas que igreja é essa, pastora? Vai rodopiar? Vai virar cambalhota? Não, nada disso. Primeiro que não sei, segundo que mesmo se eu soubesse não faria. Mas o poder da igreja de Tessalônica era o poder da manifestação da palavra viva. Era a manifestação, filho, da palavra. Isso era o poder de quê? De forma que o que estava na palavra, eles viviam e assim eles experimentavam. Será que nós temos experimentado aquilo que está na palavra? O poder é quando a palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Então, o poder é quando você consegue habitar e quando você consegue, de fato, descansar naquele que é Deus. Porque aí é o cumprimento da palavra. O poder, ele está ligado à palavra. A revelação, que é a palavra, quando ela vem sozinha, ela pode se tornar apenas uma informação. Você sabia que você pode levar toda essa mensagem para casa hoje apenas como uma informação? Se ela não vier regada do poder, não do poder da pastora, do poder de Deus, do poder da própria palavra, amanhã você perde. Aí vão perguntar, o que pregou na sua igreja ontem? O que foi ministrado na EBD ontem? Qual foi o tema? Ai, não. Porque não passou de um conhecimento. Mas quando vem carregada de poder, e por isso o apóstolo Paulo, ele faz questão, ele poderia nem falar acerca disso, mas ele faz questão de falar: vocês receberam a palavra, vocês receberam o poder, a manifestação, e por isso eles conseguiram viver como uma igreja modelo, como uma igreja ideal. Por quê? Porque o poder de Deus, o poder da palavra se fazia presente na vida deles. Não foi apenas informação, não foi apenas palavra, mas quando o Espírito Santo age, a palavra se torna a nossa vida espiritual. A palavra, acompanhada do poder. Porque é o Espírito, é o poder do Espírito quem ilumina a nossa mente, quem convence o nosso coração, que faz a palavra penetrar na nossa alma. A palavra vai dizer que é o Espírito quem convence o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que faz essa obra. É o poder do Espírito, através da palavra, que faz essa obra. Hebreus 4:12. E o poder dessa palavra, ela é tão poderosa. E é um verso que eu gosto muito. Sempre costumo falar, sempre costumo orar, né, a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Viva e eficaz. Aí faz uma comparação, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. E esta palavra, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Eu não sei como que é isso, Daniel. É algo que a gente não consegue explicar. Mas sabe aquele dia, sabe aquela palavra, sabe aquele versículo que você ouviu o irmão falar, sabe aquela canção que é a palavra cantada, quando entra no mais íntimo do seu ser, e que algo muda dentro de você, ou que algo mude fora de você, que te transite de um lugar para o outro, que te eleve ao mais alto monte, que a sua vida muda, que a sua vida é transformada. Eu creio que é esse momento, dessa espada, que corta para lá e para cá. Se você virar, ela corta para lá e para cá. Até a divisão da sua alma e do seu espírito. Das suas juntas e medulas. Aí, sabe o que ela faz? Ela é apta. Ela tem a habilidade, ela tem a aptidão, sabe de quê? Para discernir os pensamentos e os propósitos do coração.
quero essa palavra, gente. Eu quero o poder desta palavra. Eu preciso do poder desta palavra, Lelo, para sobreviver, para ser igreja do Senhor, desta palavra fluindo das pessoas por onde me cercarem, falarem e verem que existe algo diferente em nós, porque a palavra de Deus, viva e eficaz, nós a praticamos e a vivemos. Das pessoas perguntarem que Deus é esse. Lelo, quando chegou para nós, ele trabalhava em van. Não sei se ele sabe disso. Lembra, o irmão brasileiro. Lembra seu amigo? Que Lelo trouxe aqui. Ele caminhou um pouquinho com a gente, né? Ele está em Campos? Quando você encontrá-lo, diz que nós estamos com saudade dele. Para ele aparecer. Leandro trouxe o irmão brasileiro na igreja, ele conheceu a igreja, caminhou um pouco com a gente. Ele trabalhava também ou ele era passageiro? Ah, ele fazia segurança. Eu não sei se eu já te falei, filho. Mas o irmão brasileiro, ele falou que ele aceitou o convite para vir aqui na igreja por causa do seu testemunho. Por quem você era lá no seu trabalho. Por ser a palavra de Deus viva e eficaz. É isso que eu quero, Cadu. Não para minha glória, mas para a glória dele. De saber que o poder do Espírito Santo, quando opera na nossa vida, faz coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. O poder, ele aparece como libertação. Libertação do pecado. Como transformação de vida, como mudança de mente. Metanoia, fala da mudança de mente. Romanos 12 fala sobre isso, que nós já podemos experimentar a vontade de Deus, né? Que é a palavra. A vontade de Deus está aqui, na palavra, não está escrito em outro lugar. Para nós experimentarmos essa palavra, para nós experimentarmos a vontade de Deus, nós precisamos ter a renovação da nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada. Lembra que eu falei lá no início? Que tem pessoas que estão lá, porque naquele tempo, não. Tem que ter a renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitas das vezes a gente não experimenta a vontade de Deus, porque a nossa mente não está sendo renovada. Mas não está sendo renovada por quê? Porque essa palavra não está sendo eficaz na sua vida. Porque quando ela é eficaz, quando o poder da palavra penetra no mais íntimo do nosso ser, nós não queremos viver diferente do que a palavra diz. Não queremos, Cris, viver diferente. Mas para que o poder esteja sobre a nossa vida, nós precisamos receber a transformação, a mudança de mente. E aconteceu com os tessalônicos. O verso 9 fala que eles abandonaram os ídolos. E passaram a servir a Deus. Mudou, mudança de vida, transformação de vida. De quem eles eram e depois do que eles passaram a ser. Foram transformados pelo poder da palavra. Por isso Paulo fala, olha, eu estou vendo resultado. Porque às vezes a pessoa, porque eu aceitei Jesus, porque agora eu estou caminhando na igreja, leva 10 anos e é aquele mesmo cascudo.
leva 10 anos, mas é aquele mesmo... A língua. Que é tão boa, gente. É da língua que a gente sente o paladar. A gente sente o gosto do churrasco, do camarão. É na língua, gente. Mas não controla, Lelo. E Tiago vai dizer que se a gente não controla a língua, que é um pequeno membro, muito menos o nosso corpo todo. Mas aquele que refreia a sua língua é capaz de controlar o seu corpo. As suas decisões, aquilo que você vai fazer, vai pensar antes. Epa, vou cair nessa não. É fácil ser crente? Aí eu comecei a falar, Senhor, é muito difícil. É muito difícil, gente. Porque não é só vir para a igreja. Não é só vir para a igreja tocar, cantar, sentar, ouvir a palavra da glória a Deus, da aleluia. Ai, se fosse só isso. Ai, seria tão mais fácil, né, Rô? Não é fácil não, filha. Ser crente não é nada fácil. Porque requer de nós uma vida de transformação. Da pessoa ser transformada. Sabe aquela pessoa que aceita Jesus, que recebe Jesus na sua vida e que de fato você olha, nossa, aí a família fala, fulano mudou muito, fulano era assim, agora não é mais. Fulano fazia assado, agora não faz mais. Tem a vida transformada, a gente está vendo o testemunho. Ele é perfeito? Ainda não. Mas ele está lutando dia após dia. Você precisa lutar para se manter na presença do Senhor, da palavra de Deus, porque é ela quem vai te sustentar. E por final, é a convicção. Então, o poder do Espírito Santo, atuando através da palavra, e que gerou neles uma convicção, que foi o resultado final. Isso significa que a fé deles não era superficial. Não era aquela fé de que eles vestiam uma roupa para ir para a igreja, uma roupa de santo, 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 e quando chegava lá fora, de santidade não tinha nada. Não, não. Eles não tinham uma fé superficial. Ah, Senhor, pega leve. Às vezes a gente fala, Senhor, pega leve. Às vezes é tão pesado, né, Rê? Ai, às vezes pesa tanto. Mas não podemos ser superficiais. O convite de Deus é que nós mergulhemos mais e mais, e mais e mais, e mais e mais, naquele rio cujas águas alegram a cidade de Deus, naquele rio que o Senhor nos convida a chegar à água no joelho, sim, entra mais um pouco, tornozelo, joelho, no quadril, nos lombos, a ponto de você mergulhar. É isso. Ser igreja, mergulhado com uma fé sobrenatural. Eles tinham certeza interior profunda. Eles sabiam quem eles eram. Mesmo quando veio a perseguição, eles sabiam quem eram. Eles permaneceram firmes. Isso mostra que o evangelho desceu da mente para o coração e alcançou a vida. Aquela espada foi, ó, pá, corta para lá, corta para cá, até a divisão da alma e do espírito, dos ossos e medula. Permita que a palavra faça isso com você. Permita que a palavra alcance, vai até suas juntas e medulas. Ah, pastora, mas dói, mas não tem problema. Porque vai gerar cura, vai gerar transformação. Vai valer a pena no final. Quando a palavra encontra o Espírito, o poder se manifesta e a convicção nasce no coração.
Entende o processo? Não tem como separar. Encontra o Espírito, o poder se manifesta e a convicção nasce no coração. Convicção quer dizer, no grego, pleroforia. A gente tem que soletrar, para a língua não embolar. Pleroforia, que quer dizer estar completamente cheio de certeza. Porque muitas das vezes a gente não tem convicção. Mas nós precisamos ter convicção da nossa fé. É horrível quando a gente tem dúvida. Em qualquer circunstância. Às vezes as coisas simples. Tem aquela pessoa cheia de dúvida. Preciso comprar uma calça. Você olha 10. E agora? Qual que eu levo? Gostei de 3. E agora? Tem que fazer o Unité. Às vezes. Porque a dúvida bate. Mas a convicção que é gerada através da palavra, quando encontra o Espírito e o poder se manifesta, esta convicção, ela nasce e ela é plena, ela ocupa todo o interior da pessoa. Eu falei, eu quero essa convicção, Senhor. Eu quero, Jesus, essa convicção. Que enche todo o meu ser, que não haja, Jennifer, lugar para a dúvida. Que não haja lugar para a incredulidade, por mais difícil que seja, mesmo se o barco estiver, balançando para lá e para cá. Da incredulidade não me alcançar. Porque eu tenho convicção de que Jesus, Ele está no barco e é só chamar que Ele vem. É de acreditar que quando o mundo diz não, quando tudo está muito difícil, mas ter aquela convicção de que você não está sozinho, porque o Senhor diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. É a manifestação da palavra que encontra com o poder do Espírito e torna convicção para as nossas vidas. Eu quero ser essa igreja. Eu quero ser essa igreja. Onde a minha convicção, seja plena. E ocupe todo o meu interior. E que não haja espaço para mais nada. De ter aquela certeza que faz nós dizermos o que está registrado na segunda carta de Timóteo 1:12. Que eu quero te convidar para nós lermos juntos. Está sofrendo? Está doendo? Paulo, na prisão, a maioria das cartas dele, ele estava na prisão. Estranho? Estranho, Felipe, demais. Cara preso, Isadora. Impedido de ir e vir. Muitas das vezes, açoites. Aí ele declara, e por isso estou sofrendo essas coisas. A prisão, os açoites, a vergonha. Todavia, não me envergonho. Eu quero chegar a essa convicção, Wagner. Estou sofrendo. Está doendo. Está difícil, Patrick. Mas não se envergonhe. Vamos ler?
Porque sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é para guardar eu quero essa convicção. De mesmo doendo, de mesmo chorando, de mesmo difícil. Eu dizer, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E também estou certa, a minha convicção, de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E você precisa ir até o fim. Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. E essa convicção é que transforma o nosso comportamento. Ao invés de chorar pitangas, todo mundo sabe o que é chorar pitangas, né? Sabe não, Daniel? Sabia que os novinhos faziam assim, ó. Chorar pitanga é que a pessoa que chora por qualquer coisa. Está sofrendo, está chorando. Está sorrindo, está chorando. A gente fala, né? Chora pitangas. Precisa de convicção, Maria. Em tempo algum a igreja reclamou. Não, porque nós estamos sendo perseguidos, Paulo, pelo amor de Deus. Vem logo nos visitar, vem logo nos socorrer. Não, eles estavam ali, ó. Porque eles eram convictos. Convictos de que nós sabemos em quem nós temos crido, e é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo Evangelho, é a mesma palavra, e nós precisamos dizer também, eu sei em quem tenho crido, porque Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, para guardar a minha vida, para guardar a minha família, para guardar o meu emprego, para guardar de tudo aquilo que é importante, que eu necessito nessa vida, até o dia final. Até que Ele venha, nós precisamos continuar sendo igreja. Ser igreja. Que quando a palavra é pregada com verdade, o Espírito se manifesta, o Espírito manifesta o poder, e a igreja deixa de ser apenas um ajuntamento de pessoas, e se torna um povo transformado por Deus. Quando a palavra é pregada com verdade, o Espírito manifesta o poder. Nós deixamos de ser apenas um ajuntamento de pessoas e nos tornamos um povo transformado por Deus. Nos tornamos a igreja do Senhor Jesus na terra. Quem deseja ser esta igreja, se coloque de pé.